O inferno é um tema extremamente relevante para nós compreendermos as doutrinas da fé cristã, inclusive as bases da nossa fé. Porém, se há um comentário que nós devemos fazer agora a título de introdução, é que o inferno é extremamente negligenciado por uns, mal ensinado por outros, e ainda extremamente exagerado em suas menções por outros grupos religiosos. Fato é que há uma má compreensão generalizada em boa parte da igreja em relação a esta importante doutrina. E há outras pessoas, então, que evitam falar sobre esse ensinamento, talvez por conveniência própria, ou há alguns ainda por despreparo teológico mesmo. Algumas pessoas não têm capacidade, não têm a compreensão necessária dentro dos conceitos bíblicos para falar a respeito do inferno. Porém, meus queridos, se tem uma coisa que a gente precisa ressaltar, é que quando nós ignoramos o ensinamento a respeito deste tão trágico destino das pessoas que rejeitam a Cristo, nós talvez perdemos a compreensão do verdadeiro caráter santo de Deus e também em relação à gravidade do pecado. Inclusive, vale ressaltar que o inferno ele tem como o destino, né? Ele trata-se do destino, não somente daqueles que negam a Cristo, mas que por consequência vivem no pecado. Então, vale ressaltar este ponto também. Existe sim uma relação direta entre pecado e inferno. Então, quando nós deixamos de falar a respeito deste tão importante assunto, destes tão importantes conceitos, nós estamos sim perdendo uma clara compreensão a respeito desses temas. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero justamente tratar sobre a questão do inferno. Até o nome é feio, né? Quando a gente começa a repetir várias vezes, a gente fala, nossa, né? Que assunto feio. Mas, como eu disse, é extremamente necessário para nós. É extremamente necessário que você conheça a respeito dessa doutrina. Inclusive, porque provavelmente na sua igreja, eu conheço crentes que me dizem isso, nunca ouviram um pastor ou algum pregador ensinar especificamente sobre esse inferno, sobre essa realidade. E quando é citado, quando é ensinado, ou como eu disse lá no começo, né, ou é mal ensinado, ou é utilizado como forma de manipulação, ou é simplesmente citado sem aprofundamento nenhum. E novamente eu retorno à questão inicial. Será que eles têm negligenciado o ensinamento a respeito desta doutrina por falta de conhecimento ou por conveniência própria? E quando eu falo conveniência própria, é que muitas pessoas não querem se indispor. Muitos pregadores, pessoas aí que dizem amar a verdade, amar as escrituras, não querem se dispor, não querem queimar a cara com determinados ensinamentos. Mas nós não podemos esquecer que a questão do inferno, a doutrina do inferno, faz parte das escrituras. A Bíblia fala sobre esta realidade. Inclusive, se a Bíblia fala sobre isso, quem sou eu para negligenciar? Inclusive, há um problema, né? E novamente eu trago à luz isso. Há pregadores que têm medo de causar um desconforto. E é fato, né? Quando nós vamos estar ali na responsabilidade de ministrar uma palavra, um ensino, e nós começamos a falar sobre determinados assuntos espinhosos, tal como é o inferno, existe sim um certo desconforto por parte daqueles que estão nos ouvindo. É lógico, né? Se você é um ouvinte mais maduro, se você é uma pessoa que conhece mesmo as Sagradas Escrituras, você não vai sentir este desconforto. Muito pelo contrário, você vai entender que se trata de mais um ensinamento. E este é um ensinamento totalmente necessário para a nossa boa compreensão das Sagradas Escrituras. Mas vamos lá. Existe uma tendência no mundo moderno, e isso daí é uma falsa compreensão, e eles não conseguem associar o Deus amoroso ao julgamento de Deus. E uma coisa, um tabu que eu já quero quebrar aqui de cara. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, inclusive, escreva aí nos comentários o que você acha a respeito disso, se você concorda com o que eu vou falar ou se você discorda. E a pergunta é o seguinte: quem manda as pessoas para o inferno? Quem condena as pessoas para o inferno? E eu respondo: quem condena um criminoso pelos seus crimes é o juiz.
E quem condena uma pessoa ao inferno é o próprio Deus. Sim, meus queridos, existe uma corrente falaciosa no mundo evangélico que tenta atribuir a questão da condenação ao inferno ao diabo, como se o diabo ele tivesse poder para condenar as almas humanas. Só que, ao pé da letra, dentro do conceito bíblico sadio, nós entendemos que não é assim. Na verdade, o inferno também é o destino de Satanás e os seus anjos. Mas nós também podemos entender que o inferno não foi criado para os seres humanos. Porém, por decorrência do pecado, agora o ser humano está fadado ao inferno, a não ser que ele receba a graça de Cristo em sua vida. Então, esse tabu é algo que é interessantíssimo para nós, importantíssimo a gente jogar por terra. Não é o diabo que condena as pessoas ao inferno, é o próprio Deus. E aí alguém pode objetar, né? Não, Christian é a pessoa que escolhe ir para o inferno. Sim, eu entendo o que você está dizendo. Mas, dentro da decisão última, quem vai realmente condenar, bater o martelo, olha, fulano, ciclano, beltrano, vai para lá ou não vai, é o justo juiz, o supremo juiz, que julga todas as pessoas de acordo com seus próprios preceitos, ou seja, Deus é o soberano. E é ele quem decide em última instância. E é por isso que eu estou dizendo, o mundo moderno, ele rejeita essa ideia de um Deus que julga, de um Deus que pune. Muito pelo contrário, nos círculos de hoje em dia, o que é mais comum de se ouvir é: não, Deus é amor, Deus ele nos ama, Deus ele te ama da forma como você é, ele não te rejeita. Lê do engano, meus caros, muito pelo contrário. O nosso Deus, ele é um Deus santo. E é por isso que as Sagradas Escrituras vão dizer que Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. E é por isso que este Deus santo, ele vai se opor ao pecado e, consequentemente, condenar as pessoas que vivem na prática dele. E aqui cabe um parênteses, antes da gente ir para o próximo ponto, e dizer que viver na prática do pecado, uma prática deliberada, é diferente de ser um pecador por natureza. Todos nós, e isto é um ensino bíblico explícito, todos nós somos pecadores. Todos nós comungamos da natureza pecaminosa. Em teologia, nós falamos que isto é o pecado original, ou seja, o pecado atinge toda a raça humana. Ou seja, não há nenhum justo, nenhum sequer. E agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: justamente por conta disso, justamente por conta dessa natureza pecaminosa, eu como entidade, eu como pessoa, sou inclinado a cometer pecados. Então, eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Isso vale para você e para toda a humanidade como um todo, né? Mas, para continuar a nossa discussão a respeito deste tema, é importante que nós venhamos, num primeiro momento, definir o que é inferno. Nós temos aquelas imagens medievais, não? Onde o diabo estava com seu tridente, cutucando as pessoas queimando ali no meio do carvão. Nós temos a figura pitoresca do inferno de Dante, onde ele vai tratar a respeito dos níveis do inferno, onde cada nível corresponde a uma forma de humilhação, uma forma de punição. Então cada pecado tem uma punição específica. Nós temos inclusive aí pessoas que dizem, né, que foram arrebatadas até o inferno e que ali viram coisas terríveis e querem descrever aquilo. Inclusive, me perdoa até o termo, tem pessoas que têm uma tara, né, por dizer que viram o inferno, que foram até o inferno. E tem gente que eu conheço, tá? Isso aqui é uma coisa, infelizmente, que eu tive que ouvir, que para mim é muito cômica. Eu conheço uma pessoa que disse que Deus a levou ao inferno e que quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela viu foi a Peppa Pig, né? Então, tadinha da Peppa, né? Foi parar lá no inferno. Mas não é isso que nós queremos nos ater. Essa questão, ela é muito mal explorada, como eu disse. E essas imagens, elas não refletem verdadeiramente aquilo a qual o inferno ele expressa, aquilo que realmente é o inferno. Dentro dos conceitos bíblicos, nós temos pelo menos duas palavras que definem o inferno.
E a primeira palavra é o Sheol. O Sheol é uma palavra hebraica que tem a ver com o lugar dos mortos. Olha só, primeiramente nós precisamos definir o que é morte, para continuar dentro dessa definição do que é inferno. A morte tem a ver com a separação. Nós chamamos este estado de separação entre o nosso estado imaterial e a nossa matéria de morte, porque existe sim uma separação. Mas não há somente uma separação entre o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, mas sim uma separação entre nós enquanto criaturas e o Criador. Então, o inferno não diz respeito somente àqueles que morreram na carne, mas sim àqueles que estão separados eternamente de Deus. E esta é uma definição importantíssima para a gente continuar entendendo do que se trata o inferno. Lembrando que, como Hebreus nos diz, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o homem, o ser humano, que vai para o inferno, não tem mais condições de voltar. Não tem mais condições de obter uma segunda chance. É por isso que esta definição de Sheol, onde nós falamos a respeito do lugar dos mortos, é imprescindível para nós. Porque lugar dos mortos parece ser muito claro, né? Para ir para o inferno tem que morrer. Mas nós estamos falando a respeito da separação eterna. Ou seja, a criatura, ela já não tem mais condições de estabelecer um contato sadio, um contato direto com o seu Criador. E aí quebra-se o propósito daquilo com o qual Deus fez a humanidade, que é viver em comunhão consigo, ou seja, nós devemos viver em comunhão com Deus. E a segunda palavra, para nós podermos conceituar melhor, definir melhor o inferno, é uma palavra grega que é o Geena, que diz respeito a um lugar de tormento. Então veja bem, então o inferno é o lugar dos mortos, o lugar daqueles que estão separados do Criador e separados da sua carne também, né? Talvez esta até seja uma segunda definição, mas que não deixa de ser uma definição. E agora nós temos o Geena, um lugar de tormento. E por que tormento? E aí eu volto naquelas definições medievais, né? Será que o diabo, os diabinhos, ficam ali espetando as pessoas, jogando sujeira no corpo das pessoas? Não. Né? Por que lugar de tormento? Porque a alma humana, ela só encontra repouso, como dizia Agostinho, tu nos criastes para ti, e a nossa alma, o nosso coração, só encontra repouso quando nós nos voltamos para ti. Agora no inferno, o ser humano estando no estado de separação eterna, ele não tem condições de estabelecer comunhão com Deus. E é por isso que há este desespero, esse tormento eterno. Porque agora o ser humano ele está num estado de consciência, porque isso é importante também nós definimos. O inferno é um estado de consciência, ou seja, as pessoas que ali vão, as pessoas que ali estão, elas estão conscientes de si e da realidade, e por conta disso elas sabem que elas não têm mais comunhão com o Criador, e por conta disso existe uma tormenta, ou seja, o propósito do homem, o propósito da criatura já não existe mais. Então, nós podemos definir também o inferno como sendo um local de ausência de propósito. Porque o propósito último da raça humana, e eu falei sobre isso no meu último vídeo, a respeito da relevância das Sagradas Escrituras, é entender que o rumo da nossa vida, aquilo pelo qual nós devemos nos devotar, é a nossa comunhão com Deus. E se isso for quebrado, já não há mais propósito e surge-se daí a tormenta eterna. Mas as Escrituras, elas trazem também algumas palavras, algumas expressões que nos revelam um pouco da realidade do inferno. O próprio Cristo, falando a respeito do inferno, ele diz que lá seria onde o fogo nunca se apaga. E isso é importante para nós também, tá? É uma definição muito importante, porque quando Jesus ele fala isso, ele está usando como analogia o inferno de Jerusalém. Mas o que seria o inferno de Jerusalém? Ele está comparando o inferno, o lago de fogo e enxofre, o mundo dos mortos, o lugar de tormento, o Sheol, o Geena, como sendo aquele local onde os hebreus, onde os israelitas, eles depositavam o seu lixo.
Então veja bem, né? Em Jerusalém, à época de Cristo, não havia saneamento básico, não passava ali o caminhão da Urban com seus coletores de resíduos, coletando o lixo das pessoas. Não existia esse serviço. Então as pessoas, elas juntavam os seus detritos, os seus resíduos, o seu lixo, né? E eles depositavam nesse local específico. E ali, para que eles pudessem se livrar do excesso daquele lixo, eles queimavam. Só que imagina só, lá tinha resto de comida, lá tinha pano de saco, lá tinha panos para o fluxo de sangue das mulheres, tinha todo tipo de sujeira. Então imagina a quantidade de bichos que não se acumulavam ali. Imagina o cheiro daquele lugar, o chorume, né, que tem um cheiro extremamente forte. Imagina só você estar passando por aquilo ali e aquela quantidade de lixo só estar crescendo. Eles precisavam se livrar. Então era um local onde literalmente a chama não se apagava e onde o verme não morria. Porque os vermes brotavam, né? Imagina quantos resíduos orgânicos também haviam ali, além de diversos outros tipos de lixo. Então Jesus ele está dizendo, olha, o inferno, o destino daqueles que se perdem, o destino daqueles que rejeitam a Cristo, o destino daqueles que serão ou já são condenados por Deus, é exatamente semelhante àquilo que você joga lá no lixo. Entende? Então, por analogia, entre muitas aspas, nós podemos dizer que o inferno seria a lata de lixo da criação. Infelizmente, é o local de descarte, aquilo que não tem mais propósito. E é importante que você guarde essa palavra, propósito. Porque, como eu já disse, eu volto a reforçar, porque isso é muito importante para a nossa compreensão do que é o inferno. Ali é o local também, não somente de ausência de Deus, que eu vou explicar daqui a pouco, que é um tema muito controverso, mas também de ausência de propósito. E o segundo ponto tá lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, é a separação eterna com Deus. Entendem? Então, esse ponto também é importante, nós já discutimos a respeito disso e é por isso que nós entendemos que o inferno também é uma ausência de propósito. E ali é um local onde haverá choro e ranger de dentes. Então veja bem, você não tem mais propósito, não há como voltar, não há uma segunda chance, a tormenta é eterna. Então, por conta disso tudo, no inferno há choro e ranger de dentes. Ou seja, é uma tormenta tão grande, é uma tormenta tão intensa, que não há como descrever, a não ser por meio de choro e ranger de dentes. Entendem? Uma coisa que nós precisamos destacar também para este vídeo é que o inferno não é uma metáfora. O inferno é uma realidade espiritual. Quando Jesus fala a respeito do inferno, quando as Sagradas Escrituras falam a respeito do inferno, não é uma historinha para causar medo nas pessoas, ou uma simples analogia, uma simples metáfora, como se fosse apenas uma figura de linguagem. Não, é uma realidade. Aqueles que rejeitam Cristo, aqueles que morrerem sem salvação, vão ir para o inferno. E agora também uma coisa que nós precisamos ressaltar, é em relação ao caráter de Deus e à existência do inferno. Por que o inferno existe? Justamente porque Deus, ele é santo. Deus, ele é perfeitamente justa. E um dos conceitos primordiais de justiça é punir o pecado e absolver o justo. Só que, novamente, a gente pode entrar naquela discussão, não há nenhum justo. E o cristão, ele entende que nós somos justificados em Cristo. Mas aquele que não recebe a justificação pela graça, por meio da fé, ele está condenado ao inferno, justamente por conta do caráter de Deus. Deus sendo justo, o padrão final de justiça, extremamente santo, ele não tolera o pecado. Nós precisamos entender, e Wayne Grudem ele vai falar muito a respeito disso na sua Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, já recomendo para vocês, que Deus ele é amor, Deus ele é justiça, Deus ele tem diversos atributos. Só que Deus ele não age com esses atributos isoladamente. O que isso significa? Deus, quando age com amor, ele não age somente com amor.
Mas Deus, sendo pleno em si mesmo, quando ele age com amor, ao mesmo tempo ele age com justiça, com santidade, com retidão, com todos os seus atributos ao mesmo tempo. Então Deus, mesmo sendo amor, ele não deixa de ser justo. Então ele condena, sim, as criaturas que o rejeitam, mesmo amando a todos. E aí existe uma discussão, né, dentro do ambiente cristão, o que seria todos? Será que Deus ele realmente ama toda a humanidade ou somente os eleitos? Mas isso não é uma discussão para agora. Nós cremos que Deus ele ama todas as suas criaturas e que mesmo amando-as, mesmo tendo o amor eterno por elas, Deus ele precisa, justamente porque ele é santo e ele não pode fugir da sua santidade, ele não pode negar a si mesmo. Ele tem que condenar as suas criaturas caídas ao inferno, à condenação eterna. E é por isso que o inferno existe. Só que algumas pessoas gostam de dizer que o amor de Deus é o sinônimo de aceitação. E as pessoas elas ressaltam que Deus é somente amor, quando na realidade a Bíblia deixa bem clara, sim, Deus ele é amor, mas ele também é justiça. E a justiça exige que o crime seja punido, que o crime seja julgado, que o criminoso seja punido. E se o homem pecou, e o salário do pecado é a morte. E a morte significa separação. E todos nós pecamos, acompanha a progressão. Todos nós merecemos o inferno, todos nós estamos fadados à separação com o nosso Criador. Mas Deus também é misericordioso. E nós, por meio da graça de Cristo, nós podemos escapar desta tão grande condenação. Só que é preciso que nós venhamos a entender isso. Outra coisa também, Deus ele condena as pessoas, sim, em última instância. Mas são as pessoas que livremente, isso já caberia uma grande discussão também, mas nós não vamos nos ater a isso. Mas livremente elas decidem rejeitar a Deus. O evangelho está sendo pregado. As igrejas estão abertas, a Bíblia por todos os lados, e as pessoas conscientemente estão rejeitando a Deus. As pessoas conscientemente estão rejeitando a Cristo. Elas estão rejeitando tão grande salvação. E por conta disso, infelizmente, há pessoas que estão recebendo a condenação eterna. E se não tem graça, não tem como se livrar dela. Agora, se existe também um conceito dificílimo de aceitar, é que o inferno é eterno. Inclusive, há uma seita que se autodenomina como sendo cristã e evangélica, inclusive que alguns dos seus adeptos também são muito famosos, talvez você saiba de qual seita eu estou falando, que eles não admitem a eternidade do inferno. Só que a eternidade do inferno é um conceito bíblico. E alguém pode dizer, nossa, mas Deus é muito cruel, ele vai condenar as pessoas eternamente ao inferno. Não, meus queridos, a própria Bíblia ensina isso. Infelizmente, esta punição é uma só. E novamente, citando Hebreus, a Bíblia nos diz, ao homem está ordenado viver uma só vez e depois vem o juízo. E é um único juízo, ou para a salvação, ou para a condenação. Lembrando que a salvação não é pelas obras. O inferno é o salário do pecado. A morte é o salário do pecado, mas a salvação é o dom gratuito. Então, se eu vou para o inferno é por causa das minhas atitudes. Mas se eu vou para o céu não é por algo que eu possa fazer. Muito pelo contrário, as minhas atitudes pecaminosas só me afastam de Deus. Mas a misericórdia, o sacrifício de Cristo me aproxima dele. Então entenda bem essas comparações, esses contrastes que eu estou fazendo, porque somente assim você vai compreender exatamente aquilo que eu estou falando. Tá? Lembrando que essa questão de inferno é extremamente complexa. Mas vamos lá. Eu separei também alguns textos aqui para a gente entender como realmente o inferno é eterno. Inclusive, Mateus capítulo 25, versículo 41, a citação é o seguinte: o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o fogo é eterno. O fogo é eterno. A condenação é eterna. O inferno é o estado eterno. Não há como voltar atrás. Inclusive, o próprio Cristo, ele ensina isso na parábola do rico e do Lázaro, quando
o rico, ele tenta falar ali com Abraão, olha, permita que eu volte, eu fale para os meus irmãos, eu conte o que acontece com quem não tem temor. E aí Abraão fala, olha, não tem como você passar daqui para lá, não tem como você voltar. A condenação é eterna, tal como a salvação. Isso é um conceito muito caro para nós. Porque se a condenação não fosse eterna, a salvação também não seria. Entende? Então, é importante que nós entendamos isso, que tanto a salvação quanto a condenação é eterna. Depois que o martelo de Deus bater, já não há mais volta. Justamente pelo fato de que ele é o justo juízo. E Apocalipse capítulo 14, versículo 11 diz, o fumo do tormento sobe para todo sempre. Ou seja, as pessoas serão atormentadas para todo o sempre. Infelizmente. Outro ponto também, existem algumas objeções, e algumas eu já tratei aqui, mas uma que é muito recorrente é, um Deus amoroso não enviaria ninguém para o inferno, quando nós sabemos que isso não é uma realidade. Eu já disse, Deus ele é amor sim, mas ele é justo. Mas uma coisa que nós precisamos ressaltar e como resposta a essa objeção é, Deus ele respeita a decisão humana de rejeitar a sua graça. Ou seja, é aquilo que eu disse, o ser humano conscientemente ele rejeita a Deus, conscientemente ele rejeita a graça. E agora uma outra objeção também é, o inferno é um castigo desproporcional. Poxa, Christian, né, o homem ele peca ali 50, 60, 70 anos e ele vai sofrer a eternidade. Olha só, e aqui eu trouxe uma resposta a esta objeção. A gravidade do castigo é proporcional à santidade de Deus, que foi ofendida. Então eu, como um ser pecador, estou ofendendo um Deus eterno, com pecados seríssimos. Se Deus ele fosse somente amor, ele seria injusto. E se Deus ele fosse somente consumidor, somente castigador, ele seria justo. Porque eu mereço a condenação, assim como toda a humanidade. Nós merecemos, justamente porque nós somos pecadores. E como eu havia dito, nós pecadores ofendemos Deus eterno, um Deus no estado de eternidade. Então, é que por conta do fato deste ensino ele não ser muito bem explanado nas igrejas, as pessoas elas não conseguem compreender a gravidade do pecado, o que era ofender a Deus. Gente, é uma coisa muito séria e nós precisamos compreender isso, ok? Vamos lá, o próximo ponto, a mensagem que muitos pregadores evitam. Infelizmente, hoje, existe sim uma tendência em evitar incômodos, como o pecado, o arrependimento e o inferno. E existe também uma outra tendência que é o contrário. Tá? As pessoas elas querem evitar incômodos e querem somente bênçãos materiais. Então é como o Juliano Som, ele diz numa grande mensagem que eu amo, não existe, você nunca vai ver numa igreja uma campanha 7 passos para negar a si mesmo, 7 passos para aprender a perdoar aquele que me tem ofendido, 7 passos para eu aprender a servir a Deus e abandonar a minha carne. Não tem isso, mas é 7 passos para ser mais próspero, 7 passos para alcançar a nobreza não, né? A riqueza material. Então existe essa tendência em buscar o material e rejeitar as coisas espirituais. Quando na realidade a mensagem bíblica ela não é uma mensagem puramente material, não que não haja espaço para nós buscarmos condições melhores. Mas essa tendência ela é muito séria. Inclusive você sabe disso. Você sabe que nas igrejas hoje em dia existe, até mesmo como eu falei lá no começo do vídeo, um certo incômodo quando alguém abre a Bíblia lá no púlpito e fala, olha, vamos falar sobre o inferno. A igreja já murcha, poxa, hoje eu não vou receber a minha bênção, não? Hoje eu não vou receber a minha palavrinha de prosperidade, não? Parece até um entorpecente, né? A pessoa vicia, eu tenho que ir lá, eu tenho que receber uma revelação, eu vou ser próspero, eu vou tomar o lugar do meu chefe. Aí quando vem alguém com ensinamento bíblico e fala sobre questões espinhosas como essa, muitas pessoas rejeitam. Então, infelizmente, existe sim essa tendência. Agora, uma coisa que nós precisamos ressaltar é o seguinte: o inferno, a doutrina do inferno, é um incentivo direto à evangelização. Lembrando que existe uma célebre frase, agora me fugiu da memória a pessoa que fala ela,
O evangelho é um mendigo que achou pão falando a outro mendigo onde ele achou o pão. Então veja bem, nós como, entre aspas, tá, usando-se da analogia da frase, como mendigos espirituais, pessoas que estavam andando por trevas e que agora nós achamos o verdadeiro pão da vida, o alimento espiritual, nós temos que amar o nosso próximo e buscar com que ele seja livrado também desta condenação eterna. Entende? Então isso é importante para nós, sim. Ok? Então, o inferno, ele deve ser sim como uma motivação. Este ensino, ele deve servir para motivar você ao evangelismo. Inclusive, existe um livro muito bom do Oswald Smith, Paixão pelas Almas, e ele vai falar muito sobre isso. Nós, como crentes em Cristo, nós, como servos do Senhor Jesus, nós precisamos amar as almas que estão se perdendo. E nós precisamos entender que a cada segundo que passa, pessoas estão morrendo sem Cristo. E eles estão indo para este lugar de tormento eterno. E se nós não fizermos a nossa parte agora, quando nós vamos fazer? E é com esta reflexão que eu quero terminar este vídeo. Eu quero que você entenda o seguinte: há pessoas indo para o inferno, seus parentes, amigos, talvez colegas de trabalho, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não conhecem o Evangelho, que se conhecem e rejeitam. E o nosso papel é orar por elas. O nosso papel é pregar para elas. É pregar a salvação para aqueles que estão perdidos. É pregar o Cristo que salva para aqueles que estão longe do Pai. Longe do Pai. E é pregar nas igrejas, ensinar nas igrejas que Jesus, ele fala sim sobre o inferno e que é uma realidade espiritual. E é a má notícia, olha, todos nós estávamos condenados. E somente pela graça, somente pela fé, nós podemos escapar desta condenação. Ok, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar e também de se inscrever se você ainda não é inscrito. Ok? Nós estamos à disposição. Se quiser, nos chama lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook também, comenta aí. Se quiser deixar seu contato, a gente chama você lá também. Estamos à disposição, ok? Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.